e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Amém? Alguém tem uma versão diferente? Amém. Só para a gente ver Hebreus 5, versículo 8. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Versículo 9 também. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Segundo versículo, igreja. Você vai lá mais para o final da Bíblia, só um pouquinho mais. Né? Se eu não me engano, tá? 1 Pedro. Né? 1 Pedro, acho que é antes de Hebreus, né? Eu confundi aqui. Depois, filho, para frente. Depois mesmo? É, para frente. 1 Pedro, igreja, capítulo 3, para quem já tiver um livro. São os livros pequenininhos, as cartas. Item. Aleluia. Capítulo 3, de 1 Pedro, versículo 17. Está escrito na minha versão, depois eu pedi a pastora Isabel para falar a versão dela. Porque é melhor que padeçais fazendo o que é bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. A pastora Isadora pode olhar outra versão? Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Pronto, igreja. Igreja, como eu disse, foi o seu objetivo. Não sei se vai ter outros recados. Não, mais nada. E em nome de Jesus, acabar a palavra, fazer uma oração para a gente ir para casa, em nome de Jesus. Mas crendo que a igreja tem recebido o Senhor desde que começou esse culto, né? Porque é o Espírito Santo que ele vai falar com a gente até em casa. Como o próprio pastor Assis falou aqui, foi uma dificuldade que ele vinha hoje, né? Então, enquanto estivermos aqui na terra, tem dificuldade. Irmãos, o que esses dois versículos falam? Aleluia. Especificamente o que muitos pregam o contrário. Hoje em dia tem se colocado no Evangelho uma palavra de Deus, né? Aleluia. Dizendo o seguinte: que se você for de Deus, você não tem nenhum tipo de doença. Quem passou por isso? Jó, como eu mencionei aqui. Irmãos, vou citar dois motivos no que diz respeito a nós padecermos algum tipo de doença, ok? Um deles é brecha. Muitas vezes Deus nos pede para a gente fazer algo e a gente não faz. Por que a gente é mal? Não, irmãos, porque a gente foi criado um entendimento. Eu vim da religião católica, né? Eu tinha um entendimento, comecei a ler a Bíblia católica e tinha um entendimento sobre as coisas. Então Deus, ele está tratando conosco. O que Deus quer é que a gente passe a entender que a vontade dele é melhor do que a nossa. Só que enquanto isso a gente vai sofrendo. A gente pega o quê? Doença. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele quer uma brechinha. Ele só quer uma brecha para entrar na vida da gente. O Senhor lá em Apocalipse fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. O nosso Deus, o nosso Criador, ele não quer entrar de uma vez na nossa vida. Ele se apresenta para a nossa vida. E assim ele entra. O inimigo não. Como o pastor Assis diz, estamos em guerra. É uma guerra espiritual todos os dias. Irmãos, vai ter sofrimento. A diferença, você lê esses dois versículos, como a pastora está filmando aqui, depois está na internet, nos canais,
eu li esses 2 versículos, está mostrando, irmãos, que enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos ter sofrimento. Qual da parte, pastor Fábio, que você pode ter algum tipo de doença, por exemplo? O pai fala doença, mas não vou falar financeiro, viu, irmãos? Que é a mesma coisa, o mesmo princípio. É a aprovação de Deus. Na mesma história de Jó, Deus elogiou a Jó. Mas por quê? Né? Porque Deus, irmãos, a todo tempo está tentando tirar a nossa natureza carnal. Nós somos pecadores. Nós temos o gosto, é bom a gente pecar. Mas a questão do pecado é que ele tem uma consequência ruim para a nossa vida. Tem pessoas que, se permanecer no pecado, vão morrer e vão descer para o inferno. Não é só aqui a vida. A principal de Aleluia, Deus. É a eternidade. Eu pego esse ponto para que você entenda o seguinte: tem gente pregando que é errado. Não é estar com Jesus e tudo dá certo. É mentira. Não é verdade. A verdade da palavra é que Jesus me fala: no mundo tereis aflições. Não é todo dia que você vai ter aflição. Vai ter dias de paz. Lá no dos Salmos fala sobre o Senhor nos guiar, ser nosso pastor, não é isso? Nos guiar aos campos verdejantes, né? Ou seja, tem tempos de refrigério, irmãos. Mas vamos tirar exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele foi traído por um dos seus. Jesus foi traído, não foi só pelos 12 discípulos, um dos 12. Ele foi traído por um dos mais íntimos, mais perto dele. É tanto que quando João diz assim: quem é que vai te trair? O Senhor diz assim: um de vocês vai me trair. Todo mundo ficou alvoroçado. Aí João, que diz que ele era o mais amado, ele se sentiu o mais amado, e dizem isso, né? Ele diz: Senhor, quem é que vai te trair? Ele diz: aquele que molha junto comigo o pão. Ou seja, ele estava de lado com Jesus. Era um dos mais próximos. Até o nosso Senhor foi traído. Aí, ou seja, voltando para Jó, o que acontece? Provações de Deus. Aí você vai lendo, para quem já leu a história de Jó, por que Jó teve que sofrer? Lá na frente, Jó, quando na sua provação, Jó ele começa a dizer: é injusto eu passar por isso, eu não deveria passar, se eu fosse para julgamento eu e Deus, ele me teria por inocente. Mas só que a gente esquece que a gente é imperfeito, irmãos. Voltando para essa parte, nós somos imperfeitos. Então Deus trata com a gente. O objetivo de Deus é a eternidade. Teremos cargos na eternidade. Não vai ser um lugar sem trabalho, o céu. Vai ser um lugar de trabalho, mas um trabalho diferente daqui. Não é um trabalho que a gente se cansa, não é um trabalho que a gente vai querer parar, tirar férias. Não, o trabalho vai ser férias. Vai ser bênção, você vai ter prazer em fazer a obra de Deus a todo tempo. Não teremos os limites daqui. Aí o que acontece? Jó ele falou algo. Lá no livro de Jó ele tinha assim: o que eu temia me sobreveio. Aí você vai ler no Novo Testamento e diz: eu não vos dei espírito de temor, mas de ousadia. Ou seja, Jó era um homem que tinha tudo e tinha medo de perder tudo. Ele era apegado a certas coisas. Ele era um homem bom e justo, mas ele tinha algo que Deus não se agradava dele. É tanto que depois passou a prova de Jó, que a prova de Jó foi da saúde e financeira e psicológica, porque ele perdeu todos os filhos dele, morreram todos. Psicológica, financeira e na saúde. Fora que vieram os amigos deles mais íntimos, vieram acusar Jó que já estava passando aquilo porque era pecado. Ninguém sabe, irmãos. Pode ser pecado, pode ser provação. Podemos estar julgando errado alguém que está muito mais próximo de Deus do que nós. Eu falei, chego na rua dele. Glória a Deus. Como é que a gente sabe disso? O Senhor diz: é pelos frutos. Você vê uma pessoa que ajuda os outros, às vezes fala bem menos mal de alguém, às vezes vê o lado bom daquela pessoa, é uma pessoa justa, é uma pessoa mais prudente, mais puxada para o bem, não é muito na murmuração. Ou seja, tudo que está na Bíblia, não é o meu gosto aqui, é o que está na Bíblia. Porque o povo de Israel foi tirar lá do Egito, que era escravo. Deus tirou com grande e forte mão muitos sinais. No deserto o povo estava dizendo: como era bom no Egito, as cebolas, as verduras. Ou seja, o povo que era escravo
foi chamado para a liberdade, por não se aproximar de Deus, estava com a mente lá no Egito, olhando como um homem vê, só com vista. Eles não viram os milagres que Deus fez. Deus abriu um mar na frente deles, passaram no pé seco. As roupas que eles vestiam não envelheciam. Era a mesma roupa. Eles já a roupa não, era a mesma roupa. Talvez eles tinham 2, 3 peças, mas não envelhecia. Eles passaram 40 anos. Mas poucos foram que foram para a terra prometida, porque murmuraram. Teve uma família toda que Deus, por conta do pecado, abriu o chão e foram direto para o inferno. Um corpo e tudo. Voltando, irmãos. Entenda algo. Vida de crente, eu quero voltar para o mundo, mas se você pensar um pouquinho, lembrar, quando você está no mundo, você também sofria. O que acontece? Esses que tiveram a oportunidade de ter visão de ir no inferno, que eu creio nisso, eu creio, porque Paulo ele diz que foi um terceiro céu, e Jesus falou do rico no inferno, como que ele visse lá, o Senhor é o próprio Deus, mas há dons que Deus deu para os homens iguais, para a gente passar por essa terra. Ele viu as pessoas no inferno, e eu creio que a pessoa possa ver também o espiritual. Então, voltando à mensagem, a gente foge por outra coisa. Voltando à mensagem. Irmãos, a vida de crente vai ter sofrimento também. Entenda isso, lê a Bíblia que você vai ver. Todo guerreiro de Deus, é muito linda a história de Davi, mas vai ver o que ele passou. Vai ver os sofrimentos que ele teve. Teve um momento da vida de Davi, do rei Davi, que ele teve que se fazer de doido na terra do inimigo que podia matar ele a qualquer momento. Mas Deus naquele momento estava protegendo Davi, tanto com sabedoria, como espiritualmente Deus não lhe permitiu. Mas diz que ele babou na frente do rei, e o rei disse: ele não tem doido demais aqui não, manda esse aqui embora, ou seja, teve ele como ninguém. Né? Ou seja, teve um sofrimento, ele foi perseguido. Aí você vai ver as histórias de Ana. Ana foi humilhada pela a esposa do marido, ou naquele tempo o marido podia ter várias esposas, né? O que acontecia? Não por vontade de Deus, mas por conta que Deus estava se revelando ao ser humano. Aí tinha outra esposa e ela humilhou por muito tempo Ana. Aí Ana teve um profeta, você só vê a parte boa. Mas não é assim, irmãos. Existe um processo. É tanto que o Senhor, para finalizar aqui, irmãos, para finalizar, o Senhor disse assim: que aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Ou seja, está falando, não é fácil, mas ele também diz assim: tome o meu fardo que é leve, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, é um equilíbrio. Vai ter bênção, mas também vai ter lutas. Não é só bênção, irmão. Outra pessoa fala: vem para Jesus, vem para a igreja, que aí tudo dá certo. É mentira, irmão. Não está na Bíblia. Como é que você sabe, pastor Fábio? É só você ler. Hoje em dia temos vários recursos. Temos inteligência artificial, temos a internet que a gente só usava. A gente pergunta: na Bíblia é tão engraçado, irmãos, que às vezes quando eu estou assim, simples de Deus, perguntar algo assim para a inteligência artificial, às vezes a gente não lembra de todos os versículos. Aleluia. Aí eu falo para a IA e digo: olha, eu tenho essa verdade aqui baseada no que eu conheço da Bíblia. Ela diz: você está correto. Hoje em dia na vida é muito difícil alguém que vai dizer que você está certo. Teve um dia que eu me emocionei, eu disse assim: não acredito, né? Através de uma máquina feita pelo ser humano, eu estou vendo a confirmação de que o que eu falo está baseado na Bíblia. Ou seja, está na Bíblia. Só que às vezes você está fraco psicologicamente, até espiritualmente. Mas existem muitos recursos. Aí você, que é isso, irmão? Aí eu já vi aí que vai ser usado pelo próprio Anticristo, que até eu mesmo já falei. Mas, irmãos, é quando ele se revelar. Tudo que foi criado, nada que existe na terra, não foi criado pelo Senhor. Eu, particularmente, acredito que muitas coisas que a gente tem hoje já existem na eternidade. É particular meu. Eu creio que o dilúvio veio porque tinha uma tecnologia tão semelhante ou mais avançada que a gente tem hoje, só que irou tanto ao Senhor que o Senhor vou ter que destruir. E Deus destruirá a segunda vez. Como diz, não vai ser por água, aí vai ser por fogo, é bem pior. Mas no final das contas, os fiéis receberam novos corpos, semelhantes ao de Jesus. Se você for analisar o que Jesus fez, mesmo antes de ressuscitar, Jesus andou sobre as águas.
Quando o povo estava reunido dentro de um lugar, Jesus apareceu no meio deles. Jesus transformou água em vinho. Jesus ressuscitou mortos. Irmãos, se é semelhante a Jesus, você não diz na palavra que Jesus foi levado por 2 anjos. Jesus subiu aos céus. Ou seja, a gente vai ter um corpo de um super-homem. De uns super-heróis que você vê aí. Mas não é super-heróis. É tão somente, provavelmente, o corpo que Adão e Eva tinham. Poderosos, podiam adorar a Deus para sempre, mas desobedeceram ao Senhor. E a gente vive até hoje assim. Mas vai ter um fim. E aqueles que serão eternos serão aqueles que obedecerem, que entenderem que mesmo em meio a dificuldades financeiras, psicológicas ou saúde, ou pelo que você venha passar, não abandone ao Senhor. Se você for olhar a história de muitos dos crentes que morreram, é feio a morte deles. Você quer saber o que o crente vai receber para finalizar? Leia Apocalipse, as partes das recompensas. Você vai ter um novo nome, você vai ter uma pedra branca no seu nome. É tudo honra, mas vale a pena, irmãos. Não desista, continue servindo a Jesus. Se você acredita que a Bíblia não é um livro religioso, mas uma carta de Deus com um livro de instruções para a gente ir para o céu, pode ter certeza de algo. Vale a pena. Vai valer a pena. Ah, acontecer isso, o pessoal vai pensar o que de mim? É você e Jesus. Vale a pena você servir a Deus até o fim dos seus dias. E aqueles que não serviram, zombaram, desistiram, vão se arrepender amargamente. Você não vai poder fazer nada. Igual o rico que estava lá no inferno dizendo: Abraão, tem pena de mim? Manda que Lázaro coloque uma gota de água para refrescar minha língua. Ele disse: eu não posso. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, igreja? Estou até aqui. Vou orar ao Senhor.